Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira da Escola de Finanças, mais um vídeo da websérie Independência Financeira. Hoje a gente cruza a linha do meio, né? A gente efetivamente passa do meio aqui para o final dessa websérie. A gente está no 11º episódio e a gente já passou por alguns pontos muito importantes. Só que o ponto de hoje é um ponto onde a gente vai efetivamente estruturar juntos aquilo que vai ser o plano de ação para a construção da independência financeira. Esse é o vídeo onde culmina os vídeos mais importantes até a parte do planejar, do projetar, ok? A partir de amanhã a gente vai conversar sobre o praticar e alguns outros aspectos um pouco importantes, muito importantes, que você precisa entender antes de sair metendo a mão na massa, beleza? Então vamos conversar hoje sobre o projetar. Como eu falei para você, o projetar envolve a construção de 3 planos de ação. Que planos de ação são esses? Primeiro, estratégia. Um plano de ação estratégico. Calma que eu vou conversar um pouco mais com você sobre ele. Vou te ensinar como montar um, ok? Claro, não de forma tão completa como eu ensino lá na Escola de Finanças, porém, eu vou te ensinar a montar um esboço de um, ou talvez montar um e você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço do que os nossos alunos para poder efetivamente sair com um plano montado. Primeiro, plano estratégico. Segundo, plano tático. O terceiro, plano operacional. Todos esses 3 planos não necessitam de dinheiro para serem estruturados. É por isso que você não precisa ter dinheiro para planejar a independência financeira, para alcançar a independência financeira. Você precisa ter, claro, os seus planos estruturados, ok? E para ter esses planos estruturados, você precisa ter antes, e isso é um requisito, a estrutura e ter estruturado esses 2 outros pilares, que é o pilar preparar, de você entender quem você é, onde você está hoje, o que te formou, o que te trouxe aqui, o que do seu ambiente familiar tem em comum, o que do seu ambiente familiar tem de diferente da vida financeira que você leva hoje, e o pilar também preparar, onde a gente viu os 5 pontos vitais. Você precisa ter esses 5 pontos vitais bem claros, foi o que a gente viu ontem. Se você não viu esse vídeo, volta lá, porque esse vídeo ele é essencial para o seu sucesso aqui nessa websérie, ok? Então, beleza. Depois de você ter estudado então, aqueles pilares e esses 5 pontos vitais aqui que você aprendeu ontem, chegou a hora da gente falar dos 3 planos. Mas esses 3 planos também não envolvem dinheiro. Então, você está vendo como várias pessoas dizem que não tem dinheiro, se tivessem dinheiro elas ficariam ricas, quando na verdade não. Provavelmente se elas tivessem dinheiro, elas ficariam pobres ainda, né? Porque se a mentalidade não muda, se elas não sentam para fazer um planejamento que não custa dinheiro nenhum, claro, custa tempo, mas não custa dinheiro nenhum, se elas não fazem isso, como você está fazendo, como eu fiz, muito possivelmente elas nunca vão alcançar a independência financeira. E eu falo isso, infelizmente. Mas não é o seu caso, vamos seguir aqui e vamos construir os 3 planos de ação. Primeiro plano de ação, como eu falei, é o plano de ação estratégico. O que é o plano de ação estratégico? Plano de ação estratégico nada mais é do que você pegar a missão, a visão, os valores, os seus objetivos traçados e as metas para cada objetivo desses e bater tudo num liquidificador. É isso. Você vai pegar a sua missão, que é aquilo que te motiva, aquilo que você viu ontem, né? Você vai pegar a sua visão, que é aquela sua visão de mundo ideal, de acordo com a sua missão. Por exemplo, se a sua missão fosse cumprida, o que seria, o que você enxergaria agora se você olhasse a sua volta? Essa é a sua visão. Você vai pegar os seus valores, ok? Aquilo que vai cercear todas as suas ações, vai traçar os seus objetivos, vai pegar aqueles objetivos que já foram traçados, na verdade, vai pegar as suas metas e vai bater no liquidificador. Dessa mistura toda, você vai tirar uma estratégia. Pois é, você vai escolher uma estratégia de como você pode alcançar e obter a sua missão. Então, o plano estratégico é um plano de mais longo prazo, ok? É um plano que contém o que você vai fazer no âmbito maior, certo? Não algo muito palpável. Por exemplo, para eu alcançar a independência financeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, por exemplo, investir, eu posso ficar atento a oportunidades, eu posso comprar imóveis, eu posso diminuir meu custo de vida, eu posso começar um novo negócio, enfim, tem diversas coisas que eu posso fazer. Não é isso que eu estou falando para você, ok? Para você chegar aonde você quer chegar na sua missão, você precisa definir o que está aqui por cima. Então, por exemplo, para você chegar e transformar a sua missão num plano estratégico, você precisa desmembrar a sua missão em diversas etapas e depois ver o que tem nessas etapas de comum, certo? E traçar
essa estratégia. De novo, ele é um plano de longo prazo. Ele contém aquilo que de principal você vai fazer para, ok? É isso que compõe ele. O que de principal você vai fazer para atingir efetivamente a sua missão. Eu estou olhando aqui para cima porque a saúde está piscando um pouco. Vamos lá, de novo, voltando, plano de ação estratégico é um plano de ação temático. É o que de forma não palpável, de forma mais abstrata você vai fazer para alcançar a sua independência financeira ou alcançar a sua missão. Eu, por exemplo, eu tenho minha missão, como eu disse no vídeo anterior, que é efetivamente mudar a vida das pessoas, dando poder de escolhas a elas, através de uma melhor educação financeira, de uma educação financeira de conteúdo e também de uma educação financeira acessível, de forma gratuita e de forma paga, certo? Essa é a minha missão. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia foi criar todo um modelo de negócios que falasse com pessoas populares de uma forma democrática, ou seja, que todo mundo entendesse e me posicionasse para essas pessoas como um conteúdo, como uma empresa que dá um conteúdo de qualidade sobre educação financeira. Essa foi a minha estratégia, ok? Eu peguei a minha missão, educar financeiramente, e eu peguei a minha estratégia. Como eu vou fazer isso? Como? É assim que você monta. Você só pergunta, como? É assim, dessa forma, ok? Beleza. Depois o que eu fiz? Eu peguei essa estratégia e desmembrei ela no segundo plano, que são os planos táticos, ok? Beleza, então antes da gente fechar isso, você entendeu o que é o plano estratégico, você entendeu o que compõe o plano estratégico e agora chegou a hora de falar como o plano estratégico é importante para a criação da sua independência financeira. Se você não tiver uma estratégia, um plano a longo prazo, certo? Você não vai conseguir desmembrar e ver os pequenos passos e quais são essas etapas que compõem todo o seu passo a passo, todo o seu plano de construção da independência financeira. O seu plano estratégico, ele é o que vai dar base, tá? Ele é o que vai dar base. Ele é o que está mais longe de ser atingido de você agora, mas ele é o que vai dar base. Tenta não pensar em termos de, poxa, será que isso é possível? Será que isso é impossível? Não. É para ser algo a longo prazo, algo que você vai conquistar num longo prazo, beleza? Então ele tá aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui embaixo, tá? É o plano estratégico, tá aqui embaixo. Em cima do plano estratégico, a gente tem o plano tático. Esse plano tático nada mais é do que um desmembramento do plano estratégico. O que compõe o plano tático? Nada mais do que táticas, ok? Que vão te ajudar a visualizar como aquela estratégia pode ser alcançada. Eu vou continuar no meu exemplo. Antes de falar o meu exemplo, eu quero só dizer para você, fechar aqui, eu já expliquei o que é o plano tático, é o plano que desmembra em táticas a sua estratégia. Já te expliquei o que ele compõe. Ele compõe as táticas que vão tornar possíveis a sua estratégia de ser alcançada para que a sua missão, então, seja alcançada. A sua estratégia está sempre muito ligada à sua missão. E agora eu vou te dizer por que ele é importante. Ele é importante porque o plano estratégico, ele está um pouco mais longe. Já o plano tático, ele está a médio prazo. E é o plano tático que vai dar base para o plano que está mais próximo de você agora, que é o plano operacional, ok? É por isso que ele é muito importante. Ele é um meio entre a estratégia e o operacional, ou seja, ele é um meio entre o seu planejamento, a forma que você vai conquistar a sua missão e as tarefas que você vai alcançar a sua missão. A tática está no meio, é por isso que as táticas precisam ser bem definidas. Vamos lá. Meu exemplo. Se eu definir que para atingir minha missão, que é educar financeiramente, a minha estratégia era montar um portal que depois acabou virando uma empresa que fosse percebida como uma empresa com bons conteúdos de educação financeira, ótimo. Agora eu preciso definir taticamente como eu vou cumprir essa estratégia. Então a primeira coisa qual é? Era criar um portal, uma zona de engajamento. Eu criei o blog, que hoje nem está ao ar, porque depois acabou que o YouTube virou o nosso onde fica concentrado os nossos conteúdos. Então eu precisava criar um portal com conteúdo gratuito. Depois eu precisava trabalhar exaustivamente para botar conteúdo de qualidade lá. Então eu precisava gravar ou criar conteúdo. É uma tática. Então a tática é conteúdo. A segunda tática qual é? Simpatia. Eu precisava treinar a forma que eu ia passar esse conteúdo para você de forma pedagógica. Para mim isso foi muito fácil. Então eu uni a pedagogia para trazer todo aquele conteúdo complexo para um linguajar mais fácil. Então o que eu fiz? Eu estudei muito. Então tem o criar conteúdo, consumir conteúdo, aprender como me posicionar de forma online e gratuita. Por quê? Porque a gente ficou 2 anos sem cobrar nada de você. 2 anos sem cobrar nada, sem botar um produto no ar, tá certo?
Para que eu fiz isso? Justamente para poder o máximo possível a gente fazer tudo com o menor custo e mostrar para você que era possível sim chegar em algum lugar financeiramente falando, como a gente está fazendo nessa websérie. Então eu separei minhas táticas assim, eu vou resumir para não explicar todas, senão esse vídeo vai ficar muito longo, a gente já atingiu 10 minutos. O que eu fiz? Consumir conteúdo, ou seja, eu estudar, criar conteúdo para você ver, aprender a criar as plataformas, aprender sobre mexer em site, essas coisas, etc. Porque no início tudo eu tinha que fazer e depois escalar tudo isso, ou seja, aumentar a proporção disso tudo para atingir mais pessoas e no final das contas tornar isso tudo monetizável, ou seja, cobrar por aquilo que eu podia cobrar e manter o conteúdo gratuito sendo entregue. Essas foram as táticas para eu cumprir a minha estratégia. Depois o que eu fiz? Eu fui para o terceiro plano, que é o plano de ação operacional. O plano de ação operacional é onde você vai pegar as táticas que você definiu para cumprir a sua estratégia e vai separar essas táticas em tarefas, em operações, em prática, ok? Então, agora você não vai pegar a sua estratégia e transformar em prática. Não, você vai pegar a sua estratégia, transformar ela em táticas e vai pegar cada tática e vai transformar em passos práticos. Nesses passos práticos, eles não são de acordo com a estratégia, não, eles são de acordo com a tática. Então, para essa tática consumir conteúdo, por exemplo, você vai ter... Eu, na verdade, tinha algumas tarefas. Eu preciso ler 2 livros por semana, ouvir áudios, estar em congressos, achar mentores, enfim, consumir todo o conteúdo que eu podia consumir, lembrar algumas coisas que eu aprendi na faculdade sobre didática, pedagogia, treinar, ok? Beleza, tudo isso aqui dentro dessa tática. Aí eu pulo para outra tática. Qual é a minha outra tática? Qual é a sua outra tática? Depende do seu plano. A minha outra tática qual era, então? Criar conteúdo. Então eu tive que aprender a gravar vídeo, qual é o equipamento que é melhor para gravar vídeo, como fazer uma didática melhor, botar vídeos no ar de qualquer forma para poder testar para ver se estava bom, se estava ruim. Enfim, eu separei essa tática em diversas operações. Depois eu fui para outra tática, e para outra tática, e para outra tática. Se você tiver 100 táticas, você vai fazer passos operacionais, planos operacionais para cada tática. O plano operacional é o plano de curto prazo. O que significa isso? É aquele plano que está mais próximo de você colocar em prática, ok? Eu sei que falando assim, muito rápido, para caber tudo em um vídeo, é muito complicado, tá? Eu sei que é muito complicado. Na Universidade Financeira, na Escola de Finanças, a gente explica isso com um pouco mais de calma, beleza? Na hora que eu for passar o passo prático para você, isso vai ficar mais simples de você fazer, tá ok? Beleza. Bom, só quero te dizer que se você olhar agora, num primeiro contato, isso vai parecer complexo, mas isso é simples. Cada plano desse está conectado. Até um plano estratégico, que é o primeiro plano, está conectado com a sua missão. Como você vai colocar isso tudo em prática, então, para você entender como fazer isso sem dificuldades e sem querer atrapalhar ou perder tempo com a sua independência financeira? Primeiro, você precisa entender que esse processo de criar os planos é simples. Ainda que não pareça agora, ele é simples. Segundo, você precisa entender que ele é grátis. Você não precisa gastar dinheiro nenhum para criar os seus planos de ação, a não ser que você invista na Escola de Finanças para aprender o conteúdo completo, mas não precisa. Você pode se esforçar e tentar fazer de graça, se eu não puder investir agora. Tudo bem. O que vai acontecer? Você vai usar a tática dos 3 comos. São 3 planos de ação, então são 3 comos. Primeiro como vai para o plano estratégico. O que você vai perguntar? Como eu vou fazer a longo prazo a minha missão se tornar realidade? Anotou isso? Anota isso. Primeiro plano estratégico. Como a longo prazo eu vou fazer a minha missão se tornar realidade? Feito isso, você definiu seu plano estratégico. Segundo como, para o segundo plano. Qual é o segundo plano mesmo? Plano tático. Como eu vou tornar o plano estratégico uma realidade? Então, a partir do momento que eu respondo essa segundo como, eu estruturo o segundo plano, que é o plano tático. E o terceiro como, você já deve ter entendido, vai para o terceiro plano, que qual é? É o plano operacional. O plano operacional, eu respondo o seguinte como. Como eu vou tornar o plano tático uma realidade? Respondendo ao terceiro plano, ou o terceiro como, eu tenho então o terceiro plano. É a tática dos 3 comos. É muito simples. Existem outras táticas, só que ficaria muito grande para passar nesse vídeo aqui. Então, faz a tática do como que você já vai ter um esboço que você pode aprimorar
com certeza, de acordo com os conteúdos que você for consumindo, não só meu, como de outras pessoas e também na Escola de Finanças grátis, na Escola de Finanças Premium, tá? Existem outras táticas além da tática do como para você atingir e conquistar esses 3 planos de ação e essa etapa do seu processo de construção para a independência financeira. Então a sua prática qual é? É responder como você vai tornar realidade a sua missão e assim criar o seu plano estratégico, como você vai tornar o seu plano estratégico uma realidade e assim definir as suas táticas a médio prazo, e então como você vai tornar as suas táticas realidade e descobrir quais são as tarefas do plano operacional que você vai começar a realizar. Depois de definir isso tudo, a gente vai fazer o que você vai aprender amanhã. Amanhã a gente vai conversar sobre aprender a aprender. Eu vou te passar algumas técnicas de pesquisa que eu sei, que eu aprendi, para que você possa, o quanto antes, pegar o seu plano operacional, tirar ele do papel, consumindo o mesmo conteúdo que você já consome hoje em dia. Viu que legal? Então você vai pegar, vai estruturar seu plano estratégico de acordo com a sua missão, a seu plano tático de acordo com o seu plano estratégico e o seu plano operacional de acordo com o seu plano tático. Dessa forma, você vai ter diversos setores, que são as táticas, com diversas tarefas. E para cada tarefa dessa, você vai aplicar as técnicas que você vai aprender amanhã e nos outros dias, para que você possa consumir um conteúdo enxuto, fit, que caiba na sua estratégia, que caiba no seu plano operacional, ok? Pedro, o plano estratégico e o plano operacional são 2 coisas diferentes? São, só que o plano estratégico, o plano tático e o operacional também estão dentro da sua estratégia, ok? A prática é só depois que você termina de criar o plano operacional e aprende a aprender, aprende a pesquisar, aprende a identificar qual conteúdo é bom para você, qual conteúdo que você não deve consumir. Tudo isso a gente vai ver amanhã e a partir de amanhã, tá certo? Então eu espero que esse vídeo, ainda que tenha sido muito rico de novidades, muito rico de informações, que você pare, ouça esse vídeo de novo. Se eu falei muito rápido, ouça esse vídeo de forma mais devagar, mas pratique. Nada melhor para te tirar do ponto A e te levar ao ponto B do que a prática, ok? Eu espero você do outro lado. Faça o seu plano de ação, faça o seu plano de ação estratégico, tático e operacional e comente aqui, feito, ok? Eu deixei para falar isso no final, agora com 17 minutos de vídeo, justamente porque eu quero que você faça o plano e descreva feito. Se você escrever feito, eu vou saber que você está comprometido em seguir adiante e construir o seu plano de independência financeira. Um grande abraço para você, eu estou animadíssimo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!